Olá, meu nome é Thaís Maciel, sou jornalista e mãe, e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês uma coisa que realmente tocou muito meu coração e eu tô me sentindo uma necessidade real de compartilhar aqui com vocês sobre a minha experiência com a constelação familiar e o quão delicado isso é individualmente na vida de cada pessoa. Basicamente, é uma terapia sistêmica feita por psicólogos ou não, ou pessoas que não são da área da psicologia, mas que fizeram cursos geralmente embasados por uma pessoa que chama Bert Hellinger. Ele foi muito estudioso, mas a vida dele é marcada por muitas hipocrisias também. Ele foi um cara que era a favor do regime nazista de Hitler. E como a vida dele é embasada por pessoas que são muito contra e outras que são muito a favor, não tem como a gente afirmar se ele era bonzinho ou não. Mas várias pessoas que já serviram ao regime militar se arrependeram, sabe? Seguiram outras trajetórias. Depois que passou aquele surto coletivo e simplesmente percebeu quanto aquilo era prejudicial, quanto aquilo é ruim para a humanidade, para cada indivíduo, para cada ser, né? A verdade é que, pelo que eu pesquisei, não existem muitos dados científicos que enquadram a terapia sistêmica de constelação familiar como um estudo científico mesmo. Não é comprovado cientificamente que se você fizer constelação familiar, sua vida vai mudar, ou você vai melhorar seu estado de depressão, ou você vai curar seus traumas. E como não existe muito estudo, isso também é um espaço para a abertura dessa ciência. O Bert Hellinger, ele não gosta de relacionar com espiritualidade nem nada, mas ele chama de fenomenologia, só que eu, como uma estudiosa do espiritismo, não consigo diferenciar muito, apesar de que naquele lugar onde a constelação familiar acontece, existe uma condução, tá? Você conduz o seu campo vibracional, você conduz a sua história junto com o profissional ou com o psicólogo que tá aplicando a constelação em você. Quando são psicólogos, eles conseguem conduzir muito melhor, porque eu não tô criticando quem só faz o curso e não é psicólogo, mas os psicólogos conseguem compreender melhor da mente humana, porque eles fizeram um curso, né, um bacharelado para isso. É como se fosse um teatro da sua vida que aparece bem na sua frente. Esse teatro é realizado na maioria das vezes por pessoas que não te conhecem ou por bonecos. São várias formas que o profissional de constelação vai conduzir melhor, mas no meu caso foi por pessoas que estavam lá, não me conheciam. Eu, Thaís, particularmente, e o Pedro, nós não tínhamos nada que comprometesse, assim, que a gente tivesse muita vergonha de mostrar para pessoas, mesmo que a gente não conheça as pessoas, às vezes tem coisas na nossa vida que são tão delicadas que a gente não quer expor pra ninguém. Então, não deve ser uma terapia feita com mais pessoas. Mas, se o caso for mais tranquilo, não tem problema nenhum, sabe? Ter mais pessoas, ainda mais que ninguém te conhece, ninguém sabe da sua vida. Mas o problema disso é estar no judiciário brasileiro atualmente como uma alternativa para as conciliações judiciais. Isso é um problema porque muitas vezes é deturpado, sim, muitas vezes casos horríveis são relevados por causa dessa terapia, que eu até acredito que solucione muitas coisas da nossa vida e reverbere nos nossos dias coisas boas, esclarecimento. O papelzinho que eu peguei lá tava escrito "agora eu vejo", e agora eu vejo tantas coisas na minha vida que de fato fazem sentido. Eu consigo seguir com autoconhecimento muito mais elevado do que eu tinha antes de fazer a terapia sistêmica de constelação familiar. Mas eu não faria isso se eu tivesse em um processo judicial contra um estuprador, entendeu? Como se fosse um paliativo para a justiça. Não deve ser um paliativo para a justiça, porque coisas sérias acontecem e essas coisas merecem atenção e julgamento. A minha vida é cercada pela espiritualidade. Nada se difere da espiritualidade, mas não tem como a gente misturar isso com a justiça, porque senão pode sim ficar tendencioso. Nós não temos como colocar na mão de pessoas que erram, sabe, o destino de coisas que aconteceram, fatos que existem necessidade de estarem na justiça, justamente porque nós, na nossa condição, não conseguimos resolver, porque outra pessoa passou do direito dela e invadiu o seu, e precisa de um juiz para conduzir isso. Não é à toa que o juiz é formado, que o juiz ganha essa quantidade de dinheiro que ele ganha, sabe? Se ele não servir esse papel à sociedade para qualquer indivíduo que não conseguir conciliar seu problema com alguém, com algum agressor ou vice-versa. Quando a constelação familiar é introduzida nesse tipo de conciliação, o problema é que existe sim margem para charlatanismo. Isso é uma pauta que deve ser muito discutida, sabe? Muito mesmo. Eu acredito do fundo do meu coração que a constelação familiar é uma coisa maravilhosa, fantástica, e que todo mundo ao meu redor, todas as pessoas que eu conheço,
deveriam fazer, porque é extremamente, eu queria falar esclarecedor várias vezes, eu utilizo dessa palavra, mas para esclarecer uma coisa, ela já deve ser minimamente exposta, aí você vai e esclarece melhor, mas a revelação é quando você não tem o menor conhecimento sobre o que era aquilo dentro de você. Por que que você não tem conhecimento? Porque tá no inconsciente. Quando as coisas estão no nosso inconsciente, elas não têm como ser esclarecidas. Elas só têm como serem reveladas. Porque antes a gente nem sabia o que era, entende? A gente acha que o problema tá em um lugar, mas ele tá escondido, não tem como. Se você acha que o problema tá naquele lugar, você pode ter certeza que ele não tá. Porque você não sabe onde ele tá no seu inconsciente. E é isso que é a função, acho que esse é o maior objetivo da constelação familiar, é trazer à tona coisas que estão no seu subconsciente. E tudo que tá no nosso subconsciente reverbera, sim, no nosso modo de pensar, nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o que a gente acredita que seja certo, o que estressa nossos dias, o que acalma o nosso coração. Cada um desses aspectos que nós vivemos no consciente tem o inconsciente como o condutor ali, ó, dos fantoches do nosso consciente, entendeu? Eu sei que é complexo, mas que essas duas vertentes existem na cabeça de qualquer ser humano. Todos os psicólogos, terapeutas, todos eles tentam acessar o inconsciente com vários tipos de terapias diferentes. Mas a constelação familiar utiliza, além de um conhecimento psicológico muito bacana, a fenomenologia, que é a incorporação de pessoas que são da sua família ali na sua frente. Como nós não estamos vendo a nossa vida da forma como a gente costuma ver, né? Que é como uma pessoa que vivencia a própria vida. A gente vê como se fosse observador, né? Como se a gente estivesse por cima ou de fora daquilo. A gente não participa literalmente da constelação, ela acontece na nossa frente. Nós conduzimos ela através de certas respostas, de certos sentimentos, de reconhecimento que a gente demonstra, né, para a pessoa que está conduzindo a constelação, que aquilo ali faz muito sentido. E dessa forma, aquele teatro te mostra coisas de doido. Eu falo teatro, mas não é teatro porque é verdade. Só que é uma verdade escondida no seu inconsciente. E não tem como você negar aquilo. Não sei com quem você pode ter feito constelação ou com quem você está querendo fazer. Mas no meu caso não teve como eu negar aquilo. Porque aquilo era completamente verdade na minha vida. Completamente em cada pedacinho. E eu vou compartilhar com vocês brevemente, porque como é uma coisa muito pessoal, não tem como assim vocês sentirem da mesma forma que eu. O que a constelação familiar quis me dizer foi que eu carrego uma força muito maior do que eu deveria, porque não existe necessidade de eu querer ser tão forte sempre. E como lá existe a simbologia dos lados, como se o meu lado esquerdo fosse o meu pai e fosse toda a força que eu tenho. Meu lado direito é minha mãe e é toda a prosperidade que eu tenho ou vou vir a ter. E o meu negócio lá ficou canalizado no braço esquerdo das pessoas, então significava que era minha mãe, era minha prosperidade que estava agarrada e por algum motivo tinha a ver com a minha mãe, mas não que ela seja culpada, é isso que tem que ficar claro, não tem nada a ver com culpa, porque nossos pais já nos deram a vida, então eles não nos devem mais nada, mas é em relação a ela que a minha prosperidade estava agarrada, que as coisas da minha vida não conseguiam dar muita sequência e eu ainda dependo dela. A mãe nutre o bebê na barriga, a mãe nutre o bebê no peito, a mãe nutre o bebê nas primeiras papinhas. A mãe geralmente alimenta mais a criança do que o pai quando já tá mais velho. A mãe preocupa muito mais com o que a criança tá comendo, com a lancheira, se tá com fome. Percebe? Isso é um padrão. A mãe tende a nutrir muito mais, no geral, né? Claro que não é regra. Eu ainda estava amamentando na minha mãe, ainda estou amamentando na minha mãe ainda me ajuda financeiramente, a minha mãe ainda está presente em tudo que eu preciso, eu preciso que a minha prosperidade siga de uma forma perfeita, sabe, em que eu tenha retorno financeiro suficiente para eu desmamar da minha mãe, e eu tô nesse impasse, porque meus projetos não estão caminhando na velocidade que eu gostaria, mas eu sei que a velocidade que a gente quer nem sempre é a velocidade que a gente deve ter, então cada coisa tem seu tempo, tudo na vida tem sua maturidade, é o que eu sempre falo aqui, mas isso não deixa de ser um problema pra mim, isso não deixa de ser uma coisa que agarra a minha vida, porque eu não consigo ainda ser sincera comigo e com todo mundo, eu ainda não consigo ser totalmente autossuficiente.
Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas e graças a Deus eu tenho a minha mãe, né, pra poder me ajudar, ser meu esteio, me auxiliar em relação, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho certeza que ela vai estar lá pra me ajudar. Ela dá muita coisa pra minha filha, muito sempre que ela tá precisando de qualquer coisa. Minha mãe, nossa, tudo. Isso não significa que as coisas são caras, ela só significa que eu ainda não dou conta de pagar. Minha mãe acabou de me ligar e falou: Thaís, o que você quer que eu leve pra você comer agora no Dia das Mães que você gosta? Pode me falar que eu levo. Eu sei que muitas dessas coisas são agrados, mas outras são simplesmente necessidade que ela tem de coração aberto, sabe? De querer me nutrir. E isso é uma coisa natural. Não é ruim, é boa. Sempre falei, nossa, gente, a minha relação com a minha mãe é perfeita. A pessoa que me ajudou, assim, de todo o coração quando a Jade nasceu foi minha mãe. Ela levava o café da manhã pra mim perfeito. Ela cuidava da minha filha. Ai, nem sei dizer o que eu seria sem minha mãe, gente. Eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo. Igual eu disse, o problema tá no momento em que eu não consigo desvincular. Que eu não consigo a minha prosperidade por conta própria, sem herança, sem nada, sabe? Com minha capacidade, meu mérito, coisa que ninguém te tira, sabe? E é o que eu tô fazendo agora, né? Só que no momento eu ainda tô no processo de tentativa. Só que quando a gente não enxerga o que tá acontecendo, não enxerga o motivo, não enxerga o porquê, é muito mais difícil ser sincero consigo e com o outro. Por isso que depois da constelação eu senti que eu conseguia ser mais aberta comigo, mais autêntica, de verdade, sem ter medo da minha realidade, porque ela é assim, mas ela tem todas as possibilidades, todos os caminhos estão mais abertos do que nunca. Eu sei que meu conteúdo aqui na plataforma do YouTube é muito denso. Eles são difíceis de ser digeridos, então não adianta eu achar que eu vou continuar aqui falando sobre conteúdos de extrema profundidade, coisas, e achar que vai ter uma aceitação da massa. Vai ter uma aceitação gigante, isso é completamente inconcebível, porque não são a maioria das pessoas que estão dispostas a engolir, não são a maioria das pessoas que querem saber sobre autoconhecimento, não são a maioria das pessoas que têm coragem de conhecer a si próprios com verdade. Pode parecer estranho, mas o Brasil é o país com mais ansiosos do mundo. E se a maioria dessas pessoas ansiosas não estão buscando por autoconhecimento, não estão se autorresponsabilizando por essa ansiedade, elas estão se medicando. Então, se eles estão se medicando, tá amortecendo muito isso tudo. Tá amortecendo muito a verdade da vida. E depois que eu vi toda essa verdade, a minha constelação revelou coisas que eu nunca imaginei. Porque eu não sabia, não lembrava. A minha avó, ela morreu com um problema no intestino. E ela usava uma bolsa que o cocô ficava de fora. Minha mãe sempre contava essa história e eu tinha aproximadamente de 2 a 3 anos, desde que ela ficou doente até o período que ela morreu. E nesse período a minha mãe ficou cuidando da minha avó. Toda aquela atenção que nós temos que ter com pessoas que estão debilitadas. Não que a minha mãe quisesse, mas ela precisava da atenção para a mãe dela que estava doente. Eu, por culpa minha mesmo, de criança, me senti abandonada, me senti sozinha. Minha criança na constelação familiar chorava. Tô me sentindo muito sozinha, tô me sentindo muito sozinha. A minha avó tava sentindo uma dor no lado esquerdo aqui, onde era a bolsa dela. E ela ficava só... Que a minha avó é outro personagem que tava na constelação familiar. E aquilo tudo acontecendo na minha frente e eu sem entender. Quando vem outra pessoa falando assim: ai meu Deus, que buraco no meu coração, tô sentindo muita falta. Tô sentindo a falta de alguém. Nossa, tá um buraco aqui, tá muito dolorido e tal. Quando vier a minha mãe, sentiram a falta da minha avó. Depois passa o meu irmão do outro lado. Isso tudo com pessoas verdadeiras. Andando pra um lado e pro outro, de um lado e pro outro. A minha mãe cuidou da minha avó, achou que a minha avó ia melhorar. E eu tenho uma lembrança perfeita de quando eu era criança, tá? Meu excesso de força e a minha prosperidade embaixo. Minha mãe cuidando da minha avó e meu pai ficou muito do meu lado nessa época. E teve um dia que a gente tava perto do hospital, eu acho que eu ia visitar minha avó no hospital. E eu falei: pai, quando minha mãe vai voltar pra casa, vai voltar a dormir lá em casa? Porque ela tava dormindo com a minha avó no hospital. Ele falou assim: ah, Thaís, sei lá, daqui uma semana sua mãe vai voltar, porque a sua avó já vai sair do hospital. Mas enquanto isso, a gente tem que ser forte. E aí, no dia que a minha avó ia sair do hospital, morreu. Ela precisou partir, né? Cada um tem seu momento. E minha mãe ficou muito decepcionada, porque foi o dia que minha mãe achou que ela ia melhorar. E aí ela foi e morreu. E minha mãe entrou numa depressão, chorava todos os dias durante um ano. Chorava o tempo todo e ela não conseguia se doar muito pra mim. Tanto é que meu pai falou: nossa, acho melhor você engravidar de novo pra ver se outra criança te ajuda a animar, sabe? Porque você não melhora, não sai dessa, tá muito pra baixo por causa da morte da sua mãe. Gente, quem sou eu, né, pra sentir como seria a morte da minha mãe, a ausência da minha mãe, pra julgar minha mãe. Mas
Thaís, criança, se sentiu sozinha, né? E quando a minha mãe engravidou do meu irmão, que foi logo depois, não sei, uns 5 meses depois que minha avó morreu, e quando uma mãe engravida, o primeiro filho começa a ficar em segundo plano mesmo, porque a mãe tá, né, passando mal no primeiro trimestre. Ai, gente, mãe passa muito mal grávida no primeiro trimestre. Segundo trimestre já não tá aguentando fazer nada, você quase que não aguenta pegar seu outro filho e no colo, né? E quando nasce o bebê, acabou, porque você tem um recém-nascido, então seu outro filho vai ficar de longe, vai ficar em segundo plano, é inevitável, mas é uma das coisas que a gente precisa lidar na vida, e esse foi o meu caso. Meu irmão chegou, sendo recém-nascido, eu tinha 3 anos, e ele chegou. E eu tinha um ciúme anormal dele, não era normal, eu tinha muita raiva, eu tive ódio do meu irmão, assim, de querer que ele morresse mesmo, até pelo menos uns 7, 8 anos de idade. Nossa, eu queria que ele se machucasse, eu tinha raiva dele, batia nele, ele batia em mim também, a gente brigava assim de porrada mesmo. Hoje nós somos melhores amigos, nós somos extremamente próximos, gente, eu amo meu irmão assim de todo o coração. Vou mostrar uma foto de como eu tava no batizado do meu irmão. E nesse mesmo dia minha tia tava carregando ele e na porteira da chácara onde a gente morava na época, porque minha mãe foi morar nessa chácara que é do meu avô e da minha avó, pra cuidar da minha avó, então a gente ficou morando lá um tempo. E eu peguei a porteira dessa chácara, assim, que era uma porteira de onde ficava as vacas, mas nem ficava vaca lá. Eu bati nas costas da minha tia com tanta força e, tipo, de raiva, eu tinha raiva, eram vários comportamentos de ciúme. Quando aquilo ali foi representado pra mim através de um teatro da minha vida, gente, como que eu ia lembrar? Eu tinha 3 anos. E aquilo ali começou a voltar como verdade. E foi uma coisa tão verdadeira, porque mesmo eu tendo cristalizado aquilo, ainda existia em mim. Mesmo que eu tenha curado, amadurecido, isso tudo realmente aconteceu, sabe? Eu amadureci, eu amo meu irmão, gente, não tem, nossa. Ele é uma pessoa de caráter maravilhoso, ele é muito inteligente, ele sempre me auxilia, sempre manda umas verdades na minha cara que só o meu irmão poderia falar mesmo. Nossa, eu tenho o maior orgulho de quem ele é e de quem ele se tornou. Mas eu não tinha curado, de fato, essa minha prosperidade, entendeu? Essa minha nutrição. Eu era nutrida e deixei de ser nutrida e aquilo ali me causou baixa do prover da vida. Eu estava em alta na parte da força do meu pai, que, nossa, sempre me deu muita força. E não, a gente tem que ser forte, sempre esteve presente, tudo. Pegando essa força o tempo todo, tendo que ser forte, tendo que correr atrás. Eu falei, gente, tá explicado o porquê eu amo crossfit. Não tô falando que isso signifique que todo mundo que gosta de crossfit significa esse lado da força, cada uma pessoa de um jeito. Mas aquilo ali explicou porque que eu gosto tanto de pegar peso muito pesado e querer me desafiar cada vez mais, pegar mais peso. Eu tenho que ser forte. Era meu lema, eu tenho que ser forte. Não é isso que acontece na vida, mas eu tenho que ser forte. E foi isso que meu pai me deu muito. Eu não tô falando que minha mãe me deu pouco. Presença, amor, carinho, atenção, tudo. Só que esse trauma meu, ele era só meu, sabe? Não é culpa de ninguém. Através daquela terapia sistêmica de constelação familiar, quando eu vi, eu sentia o meu coração na minha boca, eu sentia em cada uma das minhas células verdade naquilo, eu sentia como se tudo tivesse vindo à tona de uma forma que eu nunca imaginei. Gente, agora tá tudo explicado por que eu sou assim, por que eu trato a minha filha assim, querendo ensinar ela a ser forte o tempo todo. Não precisa, sabe? Minha filha não precisa ser forte, ela precisa ser quem ela quiser ser, ela precisa de equilíbrio entre força e prosperidade. Tem que haver um equilíbrio dessas duas forças que eu não entendi antes, eu não sabia que existiam, então é de louco. E cada um tem a sua, cada um vai lembrar da sua de uma forma muito específica. A gente não lembra de tudo que acontece na hora, porque parece até que é uma hipnose, assim, mas não é hipnose, não. A gente fica meio assim, chocado com o que a gente vê, chocado, porque como que essas pessoas incorporaram os vivos da minha vida e também mortos, né, como a minha avó e a minha bisavó que apareceram lá, mas meu pai, minha mãe, o meu irmão são as pessoas mais próximas a mim. Como que loucura que é essa? As características de cada um da minha família expressas ali naquele momento em que aquelas pessoas estavam falando como se fossem eles. Uma pessoa falando igual a minha mãe, o meu irmão passando ali, gente. Meu irmão fica balançando a perna o tempo todo e o menino ficava balançando a perna o tempo inteiro. Meu pai falando igualzinho o meu pai. Homem ou mulher, entendeu? Uma mulher pode incorporar um homem ou um homem pode incorporar uma mulher. Isso daí não tem a ver. Me perguntam, a vida muda da água pro vinho? Claro que não, gente. A vida, ela é um processo. Agora, a constelação familiar reverbera ao decorrer dos nossos dias, dos nossos anos? Claro.
começa a reverberar desde o momento que você sai de lá em choque. Depois com a vivência, né, com as coisas acontecendo, comigo, verbalizando o que me aconteceu. Já contei pra minha mãe, pra minha tia, pro meu irmão. Quando a gente verbaliza isso tudo, é absorvendo cada vez mais sentido e significado. E eu digo sentido e significado porque a cada sentido que nós temos de visão, tato, paladar, é um reconhecimento do significado de alguma coisa. Então, eu senti gosto agora, né, através do meu paladar, e o significado que eu tenho desse gosto é o da melancia. Isso é basicamente o estudo da semiótica, é uma matéria que eu estudei na faculdade. E quando a gente vê os nossos sentidos vendo aquela situação e o significado que a gente tem daquilo ali dentro do nosso coração sendo resgatado lá do nosso inconsciente, é exatamente a primeira carta que eu peguei. Agora eu vejo o porquê de cada coisa ter acontecido na minha vida, o porquê da minha reação em certos momentos. E como eu posso melhorar, já que todos os caminhos estão abertos pra mim, conseguindo ser eu mesma e não mais forte do que eu sou. Consigo ser mais eu mesma, porque eu me conheci um pouco mais. Eu fiz com uma psicóloga excelente, ela chama Giovanni. Quando nós somos crianças em relação ao nosso autoconhecimento, a gente não tem coragem, a gente se blinda, ou a gente foge, prefere assuntos mais rasos, né, fúteis, e fica se alimentando de coisas que não alimentam de fato. É igual você beber uma Coca-Cola, é gostoso, é prazeroso, mas aquilo não te nutre. Se a criança pudesse, ela chuparia pirulito o dia inteiro, mas isso não nutre o nosso corpo. Só um adulto sabe o quanto é importante ser nutrido de verdade, de esclarecimento. Por isso, saiba bem qual profissional que você vai fazer essa constelação, confie nele. Me atende com terapia constantemente também, depois pra gente ir conduzindo cada pauta dessa na sessão de terapia. É um acompanhamento que não é de um dia só, e a saúde da mente, isso é muito importante. E naturalmente essa consciência conduz para o que a gente quer na vida, a gente sabe o que a gente quer, entende o que a gente não quer, até onde faz bem pra nós e até onde não dá mais pra aceitar. Terapia é essencial pra qualquer ser humano. E a constelação familiar, quando você sentir necessidade. Isso é pessoal, não é porque você tá numa situação de julgamento, uma situação de acusação, que você deva ser obrigado ou induzido a fazer uma terapia desse tipo. Essa terapia tem que vir espontaneamente para sua vida. A terapia de constelação familiar, na minha opinião, não é perspectiva, isso é na minha opinião. A constelação familiar para a psicologia é análoga ou paralela à homeopatia para a medicina. Você acredita em homeopatia? Gente, eu me curei, tá? Uma doença que chama HPV, que é verruga, simplesmente não curava com nenhum remédio, nenhum ácido, nada. Eu me curei, saca? Com o remédio de homeopatia. Ela não tem como virar ciência, porque ela depende da sua resposta, ela depende da sua crença nela também. Então são muitos adendos energéticos que não tem como categorizar como ciência, assim como a constelação familiar também. Claro que eu acredito na constelação familiar como cura, como melhora, esclarecimento, revelação, tudo. Obviamente depende de nós, depende do que a gente crê, do significado que a gente dá. É perigoso fazer constelação familiar? Minha resposta é não. Não existe perigo em fazer constelação familiar. O que existe é você estar extremamente abalado psicologicamente e achar que só constelação familiar exclusivo vai resolver todos os seus problemas, ou que depois disso você não precise de um acompanhamento profissional da psicóloga ou do terapeuta. Isso pra mim é um problema, isso daí. Até você resolver todos os seus problemas com algum profissional que vai te conduzir para retirada dos remédios gradualmente. O único perigo é você achar que é só constelação familiar e às vezes você tá muito abalado e as coisas podem ficarem muito confusas porque você não consegue, não dá conta sozinho. Então você precisa do quê? De ajuda, mas a ajuda deve ser constante. O perigo tá em você ser conduzido de uma forma tendenciosa por uma pessoa que não é boa ou que tem segundas intenções, intenciona para algum dos lados, como pode acontecer nessas conciliações judiciais. Várias pessoas falando mal aqui na internet, assim, vídeos e vídeos falando mal, mas são pessoas, assim, extremamente descrentes, né? Pessoas que desacreditam porque tem uma pessoa que não tá nem aí, e tem a pessoa que desacredita de uma coisa que ela não conhece, porque no fundo você só pode desacreditar mesmo, tipo assim, eu desacredito disso, só se aquilo ali for realmente provado que é mentira. A constelação familiar não é provado.
cientificamente, que é mentira. E essas pessoas entupidas de artigos científicos que não conseguem ter sensibilidade pela vida de outra forma, pessoas que usam muito o lado racional do cérebro, às vezes não conseguem usar muito o coração. E se você fizer, não valeu a pena, mesma coisa que nada. A constelação familiar, ela pode variar de profissional para profissional, como qualquer coisa, sabe? Não é nem criar expectativa e nem também ficar crucificando, sabe? Existe psicólogo ruim, psicólogo bom, existe psiquiatra ruim, psiquiatra bom, não é? Vocês nunca se frustraram com nenhum médico? Eu já me frustrei com vários pediatras horríveis que eu já levei minha filha. Eles têm lá seu diploma, seu doutorado, sua especialização. O que faz com isso tudo? As coisas na vida, elas não são preto no branco. Elas são sempre em tonalidades acinzentadas. São muito mais um degradê do que um preto no branco, um ruim, um bom. Se você gosta desse tipo de assunto, lembra de se inscrever no canal. Vou estar compartilhando aqui a minha caminhada de constante evolução, de construção de conhecimento. Eu espero estar te auxiliando de alguma forma com a minha verdade daqui. Deixa seu comentário aqui, sua opinião. Quero muito saber, mesmo que seja totalmente oposto ao que eu disse aqui, pra gente estar conversando, debatendo. E eu espero muito você no próximo vídeo.